A gente está ao vivo agora, amor. E já quero fazer um convite para você que vai entrar agora. Nós estaremos online agora, ao vivo, com o pastor Naur e a pastora Marília. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai mandar aqui um request para ele? Será que ele é um convite? Não, aqui é perguntinha. Ok. Já pediu para ele? Ali, falei amor? com a pastora. Ok. E aí, povo santo de Deus, vocês vão ficar conectados comigo hoje, né? Em nome do Senhor Jesus. E é o seguinte, você pode fazer perguntas, você vai participar com a gente. A gente quer falar de alguns temas com você, mas eu quero que você participe conosco, tá bom? Então você pode mandar sua pergunta, você pode falar de onde é que você está. E não se constranja com a sua pergunta. Por mais absurda que seja, faça. Esteja conectado conosco. Combinado? Oi, gente, boa noite. Noite de Páscoa. Hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, aleluia. Ele vive, por isso que nós estamos aqui, fazendo essa live, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O pessoal aqui, cadê aqui? Deixa eu ver aqui se posso funcionar dessa forma aqui. Ok, vamos lá. Já mandei um recadinho para ele aqui. Vamos ver aqui a hora que ele vai entrar. E aí, povo santo, de onde é que os irmãos estão falando? Tudo aqui da Flórida, o pessoal está se conectando aqui. Estou vendo que a Fernanda conectou com o Max. O pessoal de Boston está conectado aqui conosco também. Quem mais? Seattle. Nilo Finotti. O Nilo é o seguinte, ele está conectado em tudo. Ô, Nilo, que bênção você aqui, mano. Pastor Arlan conectou conosco também. Vamos lá. Quem mais aqui? Marcelo. Pastora Laís da Filadélfia. Isso. Paulo Caparelli, Pastor Anderson de Seattle. Pastor Paulo Caparelli de Boca Raton. Tivemos um culto hoje, um drive service, foi uma bênção lá em Boca. Muito bom. Eu fui muito abençoado. Eu não também. sei vocês. Pastor de Curitiba. Não, é de Curitiba. É de Curitiba? Ah, nós só escreveu ok. Vamos lá, tem gente da Geórgia, boa noite. Fica conectado com a gente aqui. Glória a Deus. Então, irmão, já vai fazendo algumas perguntinhas pra gente sintonizar aqui, saber, ó, o pessoal da Filadélfia também, Videira de Goiânia, São Gabriel, olha só. Mato Grosso do Sul. Ok. Pastor Naor já conectou, tô só esperando o request. Aí. Ok. Agora vamos lá. Cadê? Waiting for... Não, E aí, gente? Olha aí, Pastor Naor Pedrosa. Vou afastar aqui para ver se... Só que eu tô sozinho, cadê minha mulher? Vocês não viram ela por aí, não? Uai, Olha, você chegou aí? Essa aqui. Olha, essa jovem chegou aí do seu lado, pastor. Ó, Eu sempre nós falo pro íamos- pastor. Nós íamos combinando. Corria demais. olha, eu vi, só a Gisele que não combinou. Ela tá fora do padrão, viu? Mas, Pastor Naor, deixa eu te contar uma coisa da pastora Marília. É o seguinte, nas mim? reuniões que tem de mulher aqui, a mesma Gisele, não. conversa, sempre Aqui, falando Gisele. dela cada vez mais Gisele, bonita. Gisele, Oi. deixa eu te mostrar um Não, negócio. Já tá com o Eu caderninho. quero anotar os negócios que ele me deixa em paz. Certeza, ela vai ticando assim, ó, tudo que a gente falar. Mais frio. Pastor, mas Deus- o senhor ouviu o que eu contei da pastora Marília aí? Não. Ouviu? É o seguinte, as reuniões de mulheres aqui, quando falam da pastora Marília, todo mundo fala que ela está cada vez mais bonita. Mas só Eu sabe que eu tenho- descobri uma coisa? Estão falando Na isso aqui verdade- também. A mulher mais bonita, na verdade, é porque é o homem que investe. Olha aí, tá vendo? Você fala de sabedoria. Você é um cara inteligente, já começou elogiando. Tá vendo? Você É pra sabe. ganhar o coração. Já amoleceu o coração logo de cara. É assim. Mas ela não Irmão, quer vocês mais. podem fazer pergunta pra gente. A gente tá aqui para abençoar a vida de vocês, tá bom? A gente tá aqui para interagir com vocês. Amém. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor seja abundante no coração de vocês. Vi aí uma mensagem para alguém, se eu quiser participar conosco. Tá nos ouvindo bem, né, Márcio? 100%. A internet aqui tá violenta, viu? Glória a Deus. Tá parecendo até imagem de televisão.
A gente É vai mesmo? poder salvar no nosso Eu Instagram. não sei se a gente pode falar a mesma da nossa aqui no Brasil. Mas... Não, mas nós estamos bem aí com vocês. O áudio não tá dando delay, não tá nada. Amém, amém. Alegria. Senta aqui, amor. Tem que pôr a mulher sentada, né, Marcia? Senão não começa a live. Pois é, enquanto... Mas ela já abriu o caderninho e pegou a caneta, né? Pronta. Fui com um Ok. brinco, ela tava sem brinco. Ah, entendi. É que a coisa não é assim Eu bagunçada. vim Marcia. combinando com a camiseta, É, sempre. isso mesmo. A roupa. Tem 30 minutos que a Gisele tá arrumando o cabelo. Eu não queria contar pra ninguém, não, mas... Mentira, mentira. Ganhou de mim, então. Eu tava fazendo tapioca pros meninos lá embaixo, janta pra eles. Não, e a gente dentro da piscina, não te conto nada. Fazendo churrasco. Jesus. Fazendo churrasco, isso é de Deus. Eu já organizei para o meu amanhã. Mas pastor e pastora, vamos lá, a gente falou alguns tópicos para a gente conversar. E eu queria começar pelo aquele que a gente falou, a questão do distanciamento social e emocional. Por quê? As pessoas, às vezes, elas confundem que passar o dia inteiro em casa, você tem relacionamento. Às vezes você pode passar o dia inteiro em casa, mas não se conectar emocionalmente com a pessoa. E eu acredito que isso está acontecendo muito. Muita gente muito mais preocupada com o celular, com conexões, com isso, com aquilo outro, do que desfrutando no tempo oportuno com a família. Então, acaba que o distanciamento social também está gerando um emocional na casa. Porque é filho no computador, é marido e mulher distante um do outro, e isso a gente tem percebido. Então, eu queria ouvir a sugestão de vocês, o que vocês falam sobre isso também, se a opinião é a mesma também, porque tempo junto não significa qualidade. Eu posso passar o dia inteiro com a Gisele, mas não ter qualidade com ela. E aí acaba que o momento que a gente poderia desfrutar, eu estou distante emocionalmente. Isso afeta sexo, isso afeta relacionamento, bem-estar. Os filhos percebem, isso tem uma série de problemas, né? E aí eu queria ouvir vocês, o que vocês pensam também a respeito. Verdade, Márcia. A gente estava até conversando hoje mais cedo sobre isso. Existe uma, não sei se é uma teoria, né? Chamada a síndrome do ninho vazio. Uhum. Você já ouviu falar dela. Sim. Que é quando os filhos vão embora. Uhum. Quando os filhos vão embora, todos se casam, né? Ou mudam de cidade. Normalmente acontece essa síndrome entre os casais. E é nesse momento que muitos casais, inclusive, se separam. Uhum. Porque, embora estavam casados há muitos anos, criaram os filhos, e quando os filhos que se casam e vão embora, descobrem dois estranhos dentro de casa. Uhum. Que estavam convivendo, mas não tinham comunhão. Porque dedicaram todo o tempo, às vezes, até para os filhos, não é? Mas não investiram tempo entre o casal. Uhum. E isso é interessante, a gente percebe que está acontecendo isso agora, com essa questão do coronavírus, e o casal está passando muito tempo junto. A gente estava conversando sobre isso, porque nós estamos sabendo que está tendo muita crise conjugal. Sim. Não é? Nós tivemos reunião com os líderes no Zoom Meeting, né? Aí eu perguntei para os irmãos, falei, irmãos, o casamento dos irmãos estão sobrevivendo, né? Porque uma pessoa falando comigo, né, falou, pastora, eu não era acostumada a ficar tanto tempo assim com meu marido. Eu saio para trabalhar de manhã e também a gente chega à noite, come, conversa, namora e vai dormir, acabou. Agora esse tempo todo junto tá dando problema aqui. Eu falei, imagina, porque realmente as coisas em comum parou de fazer. O que tinha eram os filhos vão embora, acabou. Porque tinha o único elo que tinha ali eram os filhos, eles vão embora. Eu acho que 40% dos divórcios acontecem depois dessa fase aí que os filhos saem de casa. Então eu acho que esse momento do coronavírus está servindo para esse teste na vida de muitos casais. E você que está nos acompanhando aí, talvez você está passando por um momento difícil aí no seu casamento. Eu sei que está tendo muita brincadeira, muita piada, né, com isso, mas nós sabemos que, na verdade, é um fato, é uma realidade que muitos casais estão tendo que encarar. E o que a gente quer dizer, em primeiro lugar, para você é não se apavore. A solução, não é? Não fique preocupado e ache, meu Deus do céu, meu casamento vai acabar. Não tem que acabar. Apenas é necessário, nesse momento, eu acho que, em primeiro lugar, reconhecer que havia um distanciamento, que vocês não sabiam, né? Que os casais não imaginavam, porque a correria do dia, os afazeres e a dedicação aos filhos
estava camuflando, estava escondendo isso. Então, num certo aspecto, é até bom que se perceba isso agora e tenha atitudes em relação a isso. Eu acho que isso é que é importante, né, pastor Márcio, Gisele? É reconhecer, em primeiro lugar, que não havia a comunhão como se imaginava que tinha. Parecia que estava tudo bem, né? Para a mulher estava tudo bem, para o marido estava tudo bem, mas nenhum dos dois sabia que não estava tão bem assim. Porque quando ficou sozinho, de repente se percebeu que ou está tendo muito atrito, ou não tinha diálogo, não tem o que conversar. Tem casal que se ficar sozinho não tem o que falar. Rapidinho fica mudo, né? Eu acho que também esse momento a gente precisa aproveitar, porque no corre-corre do dia a dia, se sempre fala, nunca tem tempo, né? Nunca tem tempo para fazer nada, para ver o filme junto, para poder conversar. Então, eu acho que agora, se você percebe que está acontecendo isso, então traça-se um objetivo mesmo, né? De fazer algo juntos, porque senão você vai, como o Márcio falou, né, pastor Márcio? Você pode estar ali, mas não ter comunhão. Você está junto, está no mesmo teto, mas não ter essa comunhão. Então, eu acho que é um tempo muito precioso, que vai passar logo, né, em nome de Jesus, mas que a gente precisa aproveitar, né? Eu gosto muito do texto de Gênesis, quando o Senhor fala que colocou ali Adão no jardim para cultivar e guardar. Né? E eu vejo o casamento como um lugar mesmo, um jardim que tem que ser cultivado. E se não está tendo fruto, se não está florido, não está tendo prazer, é porque está faltando cultivar. E eu acho que esse é um tempo muito precioso para a gente colocar as coisas em dia, né? De repente, já que fazia tanto tempo que a gente não fazia tanta coisa junto, vai fazer um churrasco, vai ver um filme, vai jogar. O pastor Luiz esses dias falou disso, né? Se não me engano, uma das palavras que ele ministrou. Pô, aproveita, vai jogar, jogo de tabuleiro, vai sentar, vai brincar com os meninos, porque isso, você sem perceber, você está cultivando o seu jardim e logo vai passar e a gente não aproveitou esse tempo, né? A gente não acredita que essa doença veio de Deus, porque nós acreditamos que o Senhor levou sobre si toda enfermidade. Mas a gente identifica que Satanás achando que a vitória nessa circunstância, isso para mim é um modelo daquilo que virá, né? Não é ainda o final, mas para mim é um bom desenho, um ensaio daquilo que ele está percebendo, de como lidar no futuro. Fazer um treinamento. Deus pega todas as coisas e ele é impressionante, porque é o seguinte, achou que o isolamento ia causar o desgaste, mas na verdade Deus está aproveitando essa situação para fortalecer os casamentos. Aqueles que têm maturidade vão voltar mais fortalecidos, vão voltar mais quebrantados, procurando uma terceira pessoa, né? Isso é uma outra coisa, né? Às vezes tem marido que acha que a esposa é discípula dele. A melhor coisa que tem é ter uma terceira pessoa que fala na vida da esposa, uma terceira pessoa que fala na vida do marido. Porque isso protege. E eu acredito que essa situação agora, por conta do desgaste e tudo, pessoas vão agora reconhecer quem deve procurar ajuda, auxílio, discipulado, vão valorizar muito mais as pessoas que Deus levantou. Então, tudo aquilo que era terrível no início, desgaste, tenho certeza que esse distanciamento social aconteceu, mas o emocional, Deus vai restaurar isso dentro dos lares. Filhos, pais, coração se conectando. Tenho certeza disso. Amém. É verdade, mas eu acho que algumas coisas importantes, irmãos, que você precisa, né, você que está aqui participando com a gente dessa live, em primeiro lugar, eu entendo que às vezes você fala, pastor, mas eu estou impaciente com a minha mulher, estou impaciente com o meu marido, porque não faz as coisas, a casa, né, está mais tumultuada. Então, a primeira coisa que você tem que entender, e o Márcio falou de uma terceira pessoa, e é verdade, mas então eu diria até que tem que ter pelo menos a quarta. Porque além de ter pessoas que falam na nossa vida, mais do que nunca, em primeiro lugar, e eu sei que é uma obviedade, mas que a gente tem que lembrar dela, a paciência é um fruto do Espírito. Não adianta. Se você não reconhecer que você está impaciente com a sua mulher ou com o seu marido, porque está te faltando, está cheio do Espírito, então você tem que orar. Você precisa ir para Deus e falar, Senhor, eu estou aqui em casa agora, sem trabalhar, e eu estou impaciente com os meninos, eu estou impaciente com a minha mulher, eu estou nervoso, né? Eu várias vezes me peguei nervoso. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Então, eu fui orar. Não é uma questão simplesmente de tentar se controlar, mas de voltar para Deus e reconhecer em primeiro lugar.
Senhor, eu preciso de graça, preciso de ser cheio do Espírito, porque eu estou percebendo que eu estou impaciente e está errado. Nessa hora que você se volta para o Senhor, tanto o marido quanto a esposa, em relação aos filhos, e também acho que os filhos, porque os filhos também às vezes ficam, né, ficam cansados, às vezes o pai em cima demais, a mãe, e é nessa hora todo mundo precisa da graça de Deus, todo mundo precisa de orar, em primeiro lugar, para buscar essa situação. Eu acho que em segundo lugar, né, Márcio, você colocou muito bem, a Bíblia diz, a fé que tu tenha para ti mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, de fato, e é verdade, o marido não é discipulador da mulher e a mulher não é mãe do marido. Melhor ainda essa aí. Então, a gente não pode se esquecer disso. Não adianta, aí a mulher talvez ela tenha uma prática de maior de oração do que o marido dela, e agora ela quer obrigar ele a orar. Não entre por esse caminho, minha irmã. Deixe seu marido ver você orar. Isso é bom. É melhor que a sua prática desperte nele, ou daqui a pouco, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele vai acabar ficando incomodado. Falei, minha mulher está orando muito e eu não estou orando nada. É melhor que o seu modelo, seu exemplo, inspire o seu marido do que você ficar falando para ele, você não vai orar não, você fica o dia inteiro, você só fica no celular, você só quer ver televisão, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, e começa a briga daí, né? Márcio, eu quero aproveitar, eu me lembrei, outro dia uma das palavras que nós compartilhamos no jejum foram os 4 cavaleiros. Sim, eu vi. Você viu lá. O cavaleiro branco, né? Depois o cavaleiro o vermelho, o amarelo, o preto e o amarelo. E esses 4 cavaleiros, eles andam nos casamentos. E mais do que nunca, ele está cavalgando nas famílias hoje. E nós precisamos de percebê-los nos nossos casamentos para combatê-los. Não é? Porque para cada cavaleiro tem uma face de Cristo. E é impressionante como isso é verdadeiro. Porque o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, que é o cavaleiro do espírito de engano. É quando o marido ou a mulher fala algo que é mal interpretado pelo outro, pelo cônjuge. Mas você quem comprou essa carne aqui? Às vezes uma pergunta simples. E o outro já deduz que está falando mal da comida dele, sabe que ele não gosta da minha comida, que agora é ela que está fazendo a comida, não é a empregada, e já começa ali uma briga. O cavaleiro branco, ele traz o espírito de engano, ele traz a acusação, ele traz a condenação. Sim. Né? Tudo começa aí. Olha, pastor, isso aí está linkado com a discernir. Discernimento. O inimigo que você lida, você usa os armamentos corretos. E tem uma coisa aí que o senhor falou, que é a questão da comunicação. Entre o falar e o compreender, entre o que a Gisele fala e o que eu compreendo, tem um distanciamento. Porque ela pode falar na sua emoção e eu posso interpretar na minha emoção. É verdade. Nessa hora, a alma cansada, a alma que não tem discernimento do momento que está passando, do inimigo que você está lutando, você vai trazer achando que o inimigo é a sua esposa ou que é o seu marido. Então, discernir e compreender, saber que quais as armas que eu vou usar e contra quais inimigos, porque às vezes a gente traz coisas para dentro do casamento que não tem a ver conosco, tem a ver com outras pessoas, mas infelizmente eu sobrecarrego a minha esposa e ela vai me sobrecarregar, porque falta o discernimento. Né? E uma coisa, pastor, eu acho que a esposa talvez, nós que somos crentes, a gente tem bons argumentos. Vamos ser honestos aqui. Às vezes, né, a gente consegue ainda, de uma forma maligna e errada, mudando a situação até que o cônjuge se torne o culpado da situação. Sabe? Então a gente... É a mulher que tu lhe destes, né? Isso é desde o jardim. Isso é antigo, né? Isso é antigo. Tem um bom tempo já, né? A gente estava falando sobre isso, né? Sobre discernimento, porque nesses dias que nós estamos vivendo, esse contexto maluco que ninguém nunca viveu e está sendo novidade para todo mundo, nós temos que discernir realmente, né? Porque uma coisinha que acontece com o cônjuge está numa situação nova, dentro de casa, obrigado a ficar dentro de casa. Olha para você ver, pastor, obrigado a ficar dentro de casa. Aqui na nossa realidade da igreja, 60% dos homens não estão trabalhando, estão em casa. Não tem dinheiro para pagar as contas. A esposa também não está trabalhando. Os filhos não estão na escola.
Então, nós temos 3 crianças, né? Vocês já têm filhos, nós temos 3 crianças. O de dia, energia. como diz, 24/7 em casa. E então tudo é muito novo e tudo pode gerar esse desgaste. Se a gente não tiver discernimento e sentar e falar, não, peraí, nós temos que aproveitar esse momento para crescer, para amadurecer, para conversar, para dialogar, não para separar. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, ela falando, nossa, você já imaginou o tanto de divórcio que vai ter depois dessa quarentena? Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. E ela falou exatamente isso. Falou, não, porque é muita coisa, muito problema. Aí eu pensei, né, compartilhando com o Márcio também, nós temos que ter esse discernimento, saber que o diabo, ele quer isso também, ele aproveita todas as situações para trazer divisão, separação, intriga, divórcio, filho brigando com o pai brigando com o filho, marido com a esposa. Então, esse caos, ele veio para trazer mesmo assim, só para completar. E a igreja. Para completar, Gisele, e a gente continuar falando o que eu estava dizendo, então, olha para vocês verem como essa sequência é incrível na Bíblia. Então, primeiro nasce esse cavaleiro branco, que é do engano, que vem com acusação, condenação, distorcendo as palavras, porque depois dele aparece o segundo cavaleiro de Apocalipse, que é o cavaleiro da guerra. Porque no momento que começa as acusações, começa a guerra entre os casais, começa a briga. Aí uma briga é estabelecida. Depois da briga, vem a separação. Nesse momento acontece o cavaleiro preto, que é o cavaleiro da fome, porque todo casal que se separa empobrece, né? Da carestia, da necessidade. E por fim, o cavaleiro amarelo vai chegar, que é o da morte, porque vai causar depressão, vai causar doença, e a morte na alma, e às vezes até física, vai acontecer. Então você percebe que é uma sequência, e que precisa ser parada o quanto antes. É como você está falando. O diabo, ele quer causar uma competição, um conflito entre os casais, e nesse momento nós precisamos de nos ajuntar para lutar contra ele, e não um contra o outro. Olha, eu acho que a pastora Marília vai concordar comigo. Quando começou essa questão do coronavírus, eu até escrevi um texto, eu acho que o vírus mais perigoso que foi lançado foi o medo, a ansiedade das pessoas. Mas eu vou falar algo sério para os casais. Eu acho que numa segunda etapa, é um ataque na vida conjugal, porque se falta discernimento dessas pessoas, muita coisa pode vir à tona e ao invés de esse momento de conectar as pessoas, se não tiver essa sabedoria, muita gente pode se divorciar. O que você acha, pastora? Não, eu tava falando, se for de sabedoria, eu ia falar isso agora mesmo, que a Bíblia fala que mulher sábia edifica a sua casa, né? Mas a insensata, com as suas próprias mãos, destrói. Eu acho que é o momento de nós, então, não sei se é porque a gente também está no jejum aqui no nosso contexto, né? Então, assim, acho que tá sendo um tempo muito precioso. Por outro lado, que o tempo que a gente não está saindo, a gente está orando mais, pelo menos tem sido a nossa realidade, né? De ler mais, de buscar mais. Então, eu penso que também é o momento de nós desenvolvermos essa sensibilidade e essa sabedoria que Deus deu mesmo para a mulher. Gisele está falando, é filha, é marido, é tanta coisa. Mas eu acho que cabe a mulher, então, nesse momento, faz, né? Pega um dia, faz ali um horário ali, agora porque não tem escola, vamos estabelecer uma rotina, né? Agora é hora de brincar, agora é hora de jogar, agora é hora de trabalhar junto, é hora de ajudar. Eu estava vendo, acho que foi no Instagram da Ana Laura, muito interessante, né? Eu gosto muito dela, está lá na nossa igreja, lá em Milão, e ela ensinando os meninos a fazer pão, né? Questão da ceia, fazendo pão e pôr na mesa. Aqui em casa, por exemplo, os meninos me ajudam muito, né? Pôr a mesa. Então, eu acho que também essa sabedoria da mulher para poder envolver e estabelecer rotina, né? Porque é um momento também de você desfrutar. Porque então a gente vai falar só dos problemas? É um momento que vai falar só de briga, de confusão? Não, vamos falar do desfrute. Vamos falar então do tempo de desfrutar dos filhos, de fazer tarefa com os filhos. Vamos rir um pouco, né? E para os homens, viu, Márcio? Os homens que querem que as mulheres mandem nele nessa época, é só fazer tudo antes. Antes dela mandar. Para não ter perigo. Essa é boa, muito boa. Estamos aprendendo antes. Eu faço tudo antes, não faço, amor?
Não tem problema em casa. Você viu Passou. o chão sujo. Já lavei a roupa hoje, passei a roupa, tá tudo organizado. A vasilha tá suja, você já lava logo, espera ela mandar, não. Eu brinco que a internet é engraçada. A internet ninguém... Primeira regra, quando você tira uma foto, você tá com um grupo, a primeira coisa que quando você olha, você vai definir se a foto tá boa ou ruim, não é com base nos outros, é em você. Você olha em você e você fala assim, essa foto não ficou boa. Não, a foto tá maravilhosa. É você que achou que não ficou boa porque você olhou para você. Ou seja, as fotos que a gente vai postar sempre são as melhores, as mais bonitas e tal. E acaba que se vende uma imagem a qual não é praticada. Depende, né? Isso é um perigo. Você postou um vídeo minha com o cabelo da vassoura. Ela tá sentida porque eu postei, ela correndo atrás de mim. Tá vendo? Olha a coisa mais espontânea, só que demorou 2 dias para postar, porque teve uma briga antes. Bela. Não, briga não, foi uma bela, né, amor? Eu falei, não, você não vai postar isso, pelo amor de Deus, amor. Amor, o que é isso? Olha aí. Você quer postar sua foto perfeita? Eu falei, não perfeita, mas precisa ser igual a vassoura. 2 dias né? depois, a foto foi pro ar. Foi que você levou pra para convencer Eu ela. cedi, né, gente? Eu cedi. Falei, ok, amor, vai Uma lá. cruz, né, Gisele? Tomei a cruz. É, crucificada. Mas isso é uma coisa, olha, nem todos os casais, eu e a Gisele, a gente aprendeu a conversar. Então eu não altero meu tom de voz, né? A gente está casado há 15 anos. Meus meninos nunca me viram alterar a voz. Mas pode ser que um alterou. Não acho que isso também é uma glória que eu tenho que sustentar. Eu acho que isso tem a ver com personalidade. Mas a gente aprendeu a resolver os nossos problemas. A gente aprendeu a conversar. E mesmo que seja desgastante, eu tenho uma necessidade hoje. Eu preciso falar do problema até que esgote. A hora que esgotou no meu coração, a gente move on. Vamos para o próximo. Mas enquanto eu não falar tudo, não colocar meu coração, não resolver, eu não cesso. Amém, Márcio. Você colocou um ponto muito importante aqui. Eu quero também falar, então, para os casais. Isso é uma coisa que eu e a Marília aprendemos assim que a gente casou, aprendemos com o pastor Aloysio. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, o pastor nos ensinou isso cedo. Falou, olha, não vá dormir sem resolver. Nem que tiver que passar a noite, claro. Por quê? Porque nós achamos que o tempo resolve as coisas, mas o tempo não é Deus. O tempo não resolve as coisas. E uma briga, uma insatisfação, uma mágoa, uma situação que ficou sem resolver, por menor que ela seja, ela é como um tijolinho que ficou ali. E o tempo passou, parece que resolveu, mas como não tratou o assunto, ele ficou lá. Daqui a pouco aparece uma outra briga, é mais um tijolinho que não se resolveu. E um dia, aquele casal descobre que tem uma parede intransponível entre eles, que foi construída devagar. Então, é muito importante que nós, que somos casados, tenhamos essa firme decisão de resolver as coisas. Agora, e não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso é um princípio da palavra de Deus. Agora, é claro que nós precisamos de ter o bom senso de que, muitas vezes, eu me lembro, no começo principalmente, às vezes eu falava para a Marília, amor, ó, eu estou nervoso, eu estou na carne, não vai dar certo, então eu vou orar, deixa eu acalmar meu coração para a gente poder conversar sem agredir. Então, espera um pouquinho, porque às vezes já até perdoou, né, Márcio? Você dizia, mas você não disse que me perdoou, então vamos conversar. Eu perdoei, mas eu ainda estou nervoso. Ah, mas então você não perdoou? Não, presta atenção. É como um ferro de passar roupa. O perdão é tirar da tomada. Isso. Mas depois que você tira da tomada, ainda está quente. Tem que esperar esfriar um pouquinho. Então, às vezes, é a sabedoria de dar um tempinho para que o outro esfrie a cabeça, mas nunca deixar de conversar as coisas. E se chegar ao ponto de não conseguir resolver juntos, depois de orar e conversar de novo, não é? Então é a hora de, como você falou mais cedo, chamar alguém que possa falar na vida do casal para ajudá-los a resolver, mas nunca deixar a coisa acumular. Pastor, eu vou aproveitar, já que está só nós dois aqui na intimidade, a gente não está exposto no mundo, mas às vezes a gente só está aqui família conversando, mas sim, às vezes eu tenho a necessidade, às vezes, de ir no supermercado. Sim. Na hora que a coisa está quente, a gente precisa resolver um problema, e eu sei que o que eu vou falar vai se tornar pesado, porque embora eu não fale gritando, eu posso falar com muito peso para machucar. E tem gente que acha que é aquela coisa, não, a verdade, olha, a verdade ela pode destruir também, não é só edificar. Então você tem que ter sabedoria para falar. E aí, às vezes eu tenho que ir para o supermercado. E às vezes a Gisele, amor, eu preciso comprar uma água, alguma coisa. Isso, irmãos, porque até depois é o próximo ponto que a gente quer falar, né?
o ministério no casamento. Porque tem gente que acha o seguinte, que eu paro aqui na porta, numa nuvem, 4 portas, eu abro a porta e vem anjo clamando, santo, 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 bendito aquele que vem. Sabe? A gente fica recitando versículo. Bom dia, senhora, pastor, e nada me falta. Mas sim, pastor, é 100% o que o senhor falou. E, irmãos, uma coisa que a gente está falando aqui, nós estamos falando princípios da Bíblia. Tudo que a gente está falando aqui, você vai encontrar na Bíblia. A sabedoria para falar. Agora tem uma outra coisa também, pastor. Às vezes também o homem, ou às vezes a mulher, às vezes desenterra assuntos que não é momento. Você está querendo namorar naquela noite. Aí você vai começar um problema, de repente está tudo emburrado, que podia ser maravilhoso e gostoso, está emburrado, vai dormir chateado, vai acordar a noite estressado, até chegar à noite de novo para começar. Eu já fiz isso com a Gisele. A gente saiu para jantar um dia numa conferência, na semana da conferência. Não. Pastora Márcia, deixa eu contar. 2 dias antes. Calma, fica calma, amor. Não briga Calma. não, gente. Calma. Não briga não, que tem gente olhando. A gente está aqui na intimidade. 1 dia antes. Aí eu fui abrir meu coração de projeto, só que ela estava grávida de 9 meses. Aí a gente está no restaurante, aí eu só falei isso, ela começou a chorar. Chorava, mas ela chorava tanto, o garçom veio na mesa, e aí eu pedi a comida, na hora dela pedir, ela não pediu a comida, e o garçom ficou olhando para mim, eu fiquei pensando o seguinte, ele tá achando que eu engravidei essa moça, e que eu tô abandonando ela agora com 9 meses de gravidez. O que era? Era o emocional dela. Qual foi o problema? Eu mexi no emocional no tempo errado. Falei alguma coisa errada? Não, só não tive a coerência e o bom senso de entender o momento dela. Não, ó, presta atenção aqui, gente. A pastora Marília sabe. Era a minha primeira conferência Kids. Eu estava lançando o livro em inglês a pastora Márcia, que não ia chegar a tempo. Isso acontece em conferência. Um dia antes da conferência, a gente sai para jantar e ele me fala de planos e planos e planos. E eu falei, amor, eu tô grávida de 9 meses. A conferência é amanhã. O livro não chegou. Eu não sei se o povo vai fazer inscrição. É a primeira. Aí eu, desabei a chorar e falou, amor, o que tá acontecendo? Eu falei, não, quero falar desse assunto agora. Espera para daqui a 1 ano a gente conversar nesses planos. Mas essa é a verdade. É falar de coisas fora do tempo também, pastor. É a sabedoria, né, Márcio? De poder realmente perceber o momento um do outro. A Marília, eu posso testemunhar isso no nosso casamento. Marília é alguém que realmente tem a revelação da cruz e que cresceu à medida que nós fomos avançando. Então, no passado, no começo do casamento, normal, a gente tinha muitos conflitos. Mas a Marília começou a perceber, eu me lembro, né, dela, da sensibilidade dela, perceber o momento que eu, às vezes, chegava em casa. Então, às vezes, ela começava a me falar uma coisa, mas logo ela percebia que, às vezes, tinha algum problema, que eu não estava bem, e imediatamente ela parava. Eu via que ela parava, porque ela percebia que não estava na hora. Então, ela mudava a postura, né, sabiamente, e então ela estava ali para dar um apoio, né, para a gente perceber, amor, tá tudo bem, você precisa, né, vamos orar. E dali a pouco, depois ela ia poder conversar. Então, eu acho que é essa sabedoria que o Senhor nos dá é que a gente precisa, como você falou, a gente precisa perceber um ao outro, perceber o momento um do outro, não querer forçar a pessoa a fazer o que você quer na sua hora. Porque o casamento é isso, né? O casamento não é quem tem razão, é quem toma a cruz e abre mão e percebe para o bem do casal, perceber o momento, respeitar o momento do outro. Se o outro não está bem, está nervoso, chateado, né? Amém. Agora, uma coisa importante também, né, Márcia? É importante falar as coisas com clareza. Isso. Porque às vezes... porque fica parecendo... Porque às vezes um pensa que o outro tem a obrigação de saber o que você está sentindo, mas às vezes eu não sei. Tem gente que é muito confuso também, né? Tem a sua hora, né? Eclesiastes 3, eu falo assim, tudo tem a sua hora. Eu acho que nós temos que saber a hora certa para cada coisa. Eu me lembro, no início do nosso casamento, Naor estava para ficar 3 anos desempregado. Foi uma luta, né? E a gente orando e tudo. E depois ele entra num trabalho super estressante, uma multinacional, que ele tinha que bater meta, que ele tinha que vender. E assim, e ele chegava, né? A gente estava no começo do casamento, mas eu já comecei a perceber. Ele chegava, pela cara dele eu já sabia. Ou ele vendeu, está muito feliz, ou ele não vendeu nada, está devendo, aquela coisa.
Então, eu acho que essa questão de hora é muito importante, porque às vezes o marido chega com pressão, com cobrança, né? O dia não foi bom, e aí a mulher chega e descarrega mais um monte de coisa. Ah, um chuveiro não funciona, né? O fogão está estragado, a conta que não pagou. Quer dizer, às vezes tudo é legítimo, né? Você ter que resolver, mas precisa ser naquela hora. Não dá para você adiar, não dá para você deixar para o outro dia, deixar esfriar aqui. Quer dizer, a Bíblia fala cada dia o seu mal, né? Então, eu acho que essa questão mesmo da mulher discernir isso. Quando eu falo mulher, é porque a mulher ela tem essa tendência, né, de ficar mais em casa e o marido chegar. E eu me lembro que ele tinha um chefe que era muito... Orei tanto por esse chefe, meu Deus, deve ter até convertido, tanto que eu orei por ele. Porque o Naor trabalhava, e ele falava que você é igual Paraguai, não é isso, amor? Que veio... Vamos lembrar disso, né? Tipo assim, na última hora ele vai fazer as coisas. O Naor chegava tão destruído em casa... E assim, conta para pagar, e eu falava, gente, eu vou ficar calada, que o negócio aqui tá bom. Aí, depois que a coisa melhorava, eu ia soltando devagarzinho. Eu acho que a gente descobrir, né, ter essa sensibilidade para falar a coisa certa, na hora certa, isso facilita demais o casamento. Eu acho que o casal, Márcio, tem que lembrar que a casa é o ponto de convergência, é o lugar que nós todos deveríamos querer voltar. Né? No final do dia, é o lugar de descansar, é o lugar de se espairar a cabeça, é o lugar onde, depois de toda a guerra, eu quero ir para casa. Mas não dá para ir para casa se o outro está te esperando lá com mais um quilo de problema para te contar, da briga dos meninos, não sei o quê. Não, tudo isso tem que ser tratado, é verdade, como a Marília falou. Mas não deveria ser a recepção. Verdade. Na hora que seja lá quem é que vai chegar, lembra disso. Não, eu quero que ele chegue em paz, né, na casa dele, na casa dela. Aqui é o lugar de bênção. E depois não tem a hora para a gente sentar e conversar, né? Tem algo que eu até brinco, eu vou patentear. São os 3 M's. É a maneira, momento e motivação. O que significa? Eu posso falar, mas os 3 sempre estão alinhados. Eu posso falar tudo para qualquer pessoa. De um governador, um presidente, para a pessoa mais simples. Se eu falar tudo da maneira correta, no momento correto e com a motivação, eu sempre posso falar. Mas qual que é o problema? Às vezes eu falo com a Gisele com a maneira correta, com a motivação correta, mas o momento não é apropriado. Vai acontecer o que aconteceu no restaurante. Mas então, ou eu posso falar, às vezes, a maneira correta, a motivação correta, mas se alguma coisa nesse momento não estiver alinhado, eu destruo tudo. Então, é sempre importante. O pessoal está até brincando, né, os 3 M's aqui, mas é patenteado, viu? Eu lembro quando nós estávamos noivos, que o pastor Naor falou aí, e o pastor John Richard, Isso. O pastor John e a Eleni estavam dando aula para nós, e ele falou, fala uma frase para sua noiva e tal, né? Olha no olho dela e fala, e os casais tudo um de frente para o outro. Aí você escutava, você é linda, você é maravilhosa, você é escolhida, eu te amo, princesa. E o Márcio calado olhando pra minha cara, né? Não falava nada. E eu pensei, em 5 segundos você pensa, gente, ele desistiu, não quer mais, ele vai falar, foi tudo engano. Mas olha a cartada que eu dei, olha só. E aí ele virou pra mim e falou, amor, é o seguinte, a prova, pra mim, a maior prova de amor vai querer você voltar, eu querer voltar para casa todos os dias. Naquela hora, eu fiquei assim, mas eu entendi, pastor, naquele dia, noiva, no curso de noivos, eu entendi que o meu papel é fazer da minha casa um lugar de harmonia, de paz, aonde o meu marido, os meus filhos e as pessoas gostam de estar, gostam de voltar. Né? Eu sempre falo no aniversário de casamento, falo, amor, eu tô conseguindo? Como é que tá isso aí? Porque eu percebo que o Márcio gosta de estar em casa, de voltar para casa. Ele viaja all over, né, aqui nos Estados Unidos, mas ele espera, ele volta, ele adianta às vezes a passagem para voltar e tudo. Porque esse é o nosso papel, né, como mulher, de fazer um lugar de alegria, de harmonia, de paz. Que as crianças gostam de estar. Eu percebo que os amigos dos nossos filhos gostam de estar aqui em casa também. Então, isso é um bom sinal, né? Que você tocou num ponto central do casamento, Gisele, que se chama ambiente. Ambiente é tudo. O ambiente da igreja é tudo, o ambiente da nossa casa é tudo, o ambiente à sua volta, o ambiente do seu trabalho.
ambiente é fundamental, faz toda a diferença, né? Se você pensar, antes de Deus criar o homem, tudo que ele fez primeiro foi criar o ambiente apropriado para o homem, né? Então, quando você está fora do ambiente, ou está num ambiente errado, tudo é muito ruim. Agora, o que as pessoas têm que compreender é que ambiente é construído. Sim. O ambiente ele não é espontâneo. Você tem que ser intencional com o ambiente na sua casa. Então, aqui na nossa casa, nós sempre tivemos algumas regras. Então, nós, por exemplo, aqui em casa não existe gritaria. Nós não admitimos gritaria. Não tem gritaria nem da parte dos meninos, nem da nossa, nem ninguém. Eu não tenho gritaria, a Marília não tem, os meninos não têm. E aquilo nós procuramos tomar cuidado, pode ficar nervoso, não tem problema. Eu acho que é um direito da família, dos meninos também. A gente não deve, não é tolir. Agora, então, eu posso discutir com a Marília, mas como você mesmo falou, eu não preciso fazer isso na frente dos meus filhos, né? Então, a gente vai conversar no lugar apropriado, que é dentro do quarto. Eu não vou desfazer a palavra dela na frente deles, mesmo que eu discorde dela, porque eu não posso destruir o princípio da autoridade dentro de casa. Então, lá dentro do quarto, a gente pode conversar. Se um acha que a ordem do outro foi muito pesada, então a gente vai discutir junto, mas não na frente deles. Não vão bater boca, porque nós dois estamos unidos. Porque os casais não percebem, e as crianças também não, que muitas vezes, inconscientemente, a criança ela coloca o marido contra a mulher e vice-versa. E o casal precisa estar atento a isso, porque o marido e a mulher precisam ter primazia dentro de casa. Os filhos têm que entender isso, que ninguém vai separar o pai e a mãe dele, nem eles. Nem eles, porque acredite em mim, separa. Né? Mas você tem que lembrar que os filhos vão embora. E que no final, o casamento começou sem eles, vai terminar sem eles. Então é melhor que você coloque o seu cônjuge em primeiro lugar. Eu sei que parece estranho para alguns, mas... pesado, né? Pesado, mas aqui na minha casa, minha mulher está em primeiro lugar do que meus filhos. E a mesma coisa eu sei dela comigo. E eles também sabem disso. Eu não vou admitir que eles desonrem a mãe deles. Ela não vai admitir a mesma coisa. Nós vamos proteger o ambiente. Então, a gente protege evitando esse tipo de situação. A gente cria ambiente. Eu e a Marília sempre tivemos o hábito de confessar a palavra em casa, colocar louvor, não é? Ter a ordem da casa funcionando. Tudo isso cria um ambiente apropriado para que você possa desfrutar o seu casamento e a sua casa, né? Olha, eu aprendo muito com quem chegou primeiro, pastor. Realmente, assim, não é porque a gente está aqui, não, mas os seus filhos dão testemunho. Assim, eu convivi com o Pedro aqui mais próximo, realmente, e, assim, eu sou muito verdadeiro com o que eu falo. Se não tivesse esse ponto para falar, eu ficaria calado. Mas como tem, os seus filhos são uma bênção. E a gente sabe que isso tem a ver com os pais, sim. Isso aí não tem como alguém falar que não tem influência, tem sim. Filho duplica, filho age, filho caminha, filho fala, muito daquilo que ele vê. Né? Então, isso é sem dúvida. Pastor, deixa eu também entrar num outro ponto aqui, porque a maioria aqui são líderes que estão conectados com a gente. E tem essa questão do ministério e da família. Né? Há um tempo atrás, eu estava ministrando aula e Deus, sabe quando vem uma revelação e você guarda ela no seu coração? Porque muitas pessoas, às vezes, querem tirar a família da vida da igreja, como se tivesse como separar. E aí, na hora, eu consegui, isso eu acredito que seja do Espírito, eu falei, olha, eu acredito que a vida cristã é como se fosse uma roda gigante. Nessa roda gigante, o centro é Cristo. Nas cadeiras, elas estão coisas que nós fazemos nas nossas atividades, no dia a dia. Essa roda gigante, ela não tem começo e fim. Ela sempre gira em função da mesma coisa. Então, eu não separo a vida da igreja de Deus ou da minha família. E tem muitas pessoas que elas têm dificuldade em lidar com isso. E aí eu queria, assim, né, que a gente pudesse falar e conversar e testemunhar para os irmãos a questão da nossa família fazer parte da vida da igreja, do nosso ministério. Nós não separamos isso. Nós caminhamos juntos com isso. E o que nos fortalece, né, as pessoas às vezes não entendem. Um pastor, eu vou falar, eu na minha posição como pastor, ou um líder, que eu lidero célula também, se a minha família ela está comigo, o ministério é muito mais suave. Mas quando a esposa está passando por um problema ou não está auxiliando, aquilo se torna um peso. Então, a família conectada, edificando junto o ministério,
E aí eu queria que a gente falasse um pouco disso para os nossos líderes aqui que estão nos ouvindo, né? Porque muitos casais às vezes ficam em crise. Ah, meu marido é isso, minha esposa é aquilo. Então, às vezes, não sabem lidar com isso. É verdade. Eu sei que existe essa discussão e as pessoas gostam de colocar as coisas, né? Primeiro Deus, aí alguns falam depois a família, depois a igreja, outros falam primeiro Deus, depois a igreja, depois a família. Então, cada um quer fazer essa ordem, mas ela não é uma ordem sábia, realmente. Você colocou muito bem, acho que o seu exemplo foi perfeito. Nós não precisamos separar as coisas, porque a nossa vida é uma só. Amém. E ela é em função de Cristo. Então, o que precisa acontecer é a sabedoria, né? Eu costumo sempre dizer para os pastores aqui, deixa eu tentar exemplificar aqui alguma coisa. Então, vou tentar mostrar aqui nessa régua. Eu diria que numa ponta você tem a obra, por exemplo, e na outra ponta você tem a sua família. Sim. E a sua vida está aqui, é esse dedo. Então, o que vai acontecer, Márcio? Qual que é a sabedoria? Eventualmente, o peso da obra está tendo problema. Então, a balança está pesando para o lado de cá. Nesse momento, o que eu faço? Eu dedico um pouco mais para equilibrar, não é? E resolver isso. Aí eu percebo que, dali a pouco, a minha família está sofrendo. Começou a ter problema demais na outra ponta. O que eu faço? Eu desloco o meu tempo um pouquinho mais para cá, para atender mais a minha família. Então, nessa sabedoria, a gente fica navegando aqui, né? Há momentos que você precisa dedicar mais tempo na obra, momento mais na família. Mas eu acho que o mais importante, e que muitos casais não entendem, que não é que a gente tem que passar o tempo inteiro, o dia inteiro, com os filhos ou com a família, mas é que você precisa aprender uma coisa chamada tempo de qualidade. O tempo de qualidade, ele tem um efeito muito poderoso, tanto na vida da esposa, quanto na vida do marido, quanto na vida dos filhos. Às vezes, como você mesmo falou, eu posso estar o dia inteiro aqui em casa e estar distante deles. Mas se eu paro meia hora dedicada, não é, para brincar de futebol com meu filho, para ele valeu mais do que ter ficado o dia inteiro, às vezes, do lado dele. Com certeza. Eu me dediquei para minha mulher. Como nós estamos na época da internet, né, Márcio? Às vezes, um breve momento com a internet dedicada resolve muito mais problema do que a internet compartilhada. Com certeza. Então, é necessário a sabedoria para equilibrar as coisas, não é? Não precisamos separar. Então, seja atento, percebe os momentos. Nós somos assim com os líderes de célula, né, Márcio? Então, às vezes um líder está passando por um momento de desemprego, ou de enfermidade, ou um problema no casamento. O que nós, como pastores, fazemos? A gente acalma o irmão, fala, não, irmão, fica em paz, fica tranquilo. Às vezes, até se for o caso, essa semana, esse mês aqui, eu vou cuidar para você. Isso. Né? Dedica lá, que a gente vai resolver a coisa. Depois você volta. Enfim, não precisamos enrijecer, porque se a gente endurecer, a gente vai quebrar, né? Quanto maior você é, mais tem que ter essa flexibilidade, essa sabedoria. Agora, é claro que você deve crer no que a palavra de Deus disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu sei que muitos irmãos vivem a crise, às vezes, de não ter o cônjuge junto com ele não está envolvido na liderança, ou ainda nem se converteu. E aí, nessa hora, você precisa ter a paciência e o amor e lembrar que esse é o alvo número 1 da sua vida, que é ganhar os da sua casa. Né? Sim. Eu me lembro de uma pessoa, ela já conversou com o senhor também e conversou com o pastor Aloysio. E ela ia nessa célula que eu liderava em Goiânia, mas no domingo o marido queria que ela fosse para a fazenda. E ela estava querendo bater de frente com ele. Não, eu vou para o culto no domingo. E o pastor Aloysio falou para ela, falou, não, minha irmã, você está aí na cela? Tô. Vai então na fazenda domingo com ele, porque é a maneira que você vai ganhar. É porque ela achava que ela estava negociando algo de Deus, mas ela não entendeu que ela também estava sendo instrumento de Deus na vida dele. E isso era para um momento só, até ganhar o testemunho. Ele não estava proibindo ela de servir a Deus, né? Era só... Nós temos um exemplo aqui, é a pastora Maristela, né? Que hoje é esposa do supervisor, o pastor Iron, que está à frente da nossa igreja no trabalho lá em Manaus. Ela era minha discípula aí, no ano de 2004, por aí. Ele era ímpio, ela era discipuladora, andava comigo.
Naur lembra disso, né? Na época que a Janaína andava comigo, Gabriela, as irmãs, eu acho que estão aí, né? Nas nações. Eu lembro que teve uma época que realmente ela é muito frutífera, uma mulher assim, com coração para Deus, e que ela realmente, a gente sentiu que era o momento dela dar um tempo, né? Dar um tempo, quando ela era discipuladora, ela podia ser até pastora, ele era ímpio ainda. Olha Então foi aquele tempo assim que a gente percebeu que ela ia ficar na vida da igreja como membro, mas queria dedicar tempo. E ela foi tão sábia, né, assim, em obedecer, em seguir essas direções e Deus conduzir em todas as coisas, que hoje ele é um pastor ordenado, ele é um supervisor, senta lá com o pastor Luiz, está à frente de muitas igrejas, né? Então eu fico vendo essa sensatez da gente poder discernir, né, o momento das coisas e poder equilibrar. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui também, que você falou, questão de família, é com relação aos filhos. Porque a gente já ouvi muito isso falar, né? Que às vezes filho de pastor, às vezes crescia assim, infeliz, porque é muito tolhido, por causa dos feriados, por causa das atividades na igreja. Já ouvi muito falar disso e que realmente assim, eu quero até dar esse testemunho e falar que eu conheço muitas pessoas, né, que realmente têm filhos que amam o Senhor, que servem ao Senhor, que são apaixonados na obra, que não estão nem com nenhum problema com Deus, nem com a igreja. Por quê? Porque eu acho que nós, como pais e como líderes, precisamos mostrar para eles, né, o grande privilégio que nós temos de sermos escolhidos para sermos sacerdotes e servir ao Senhor. Eu falo isso para os meus filhos desde pequeno, eu falo, vocês são muito privilegiados, terem o pai que tem, ter a família que tem, porque o Senhor escolheu vocês. E eu falava isso, e eles cresceram com esse senso de propósito, com esse senso de privilégio, de fazer parte de algo, de ter sido escolhido por Deus. Eu acho que o filho, ele recebe muito aquilo que o pai demonstra, né? Se o pai, às vezes, transparece, nossa, mas a obra é difícil demais, é muito peso, é muito trabalho, o filho vai absorver. Mas se você faz com essa leveza e com esse prazer, o filho ele vai amar o Senhor e vai querer servir ao Senhor com muita graça, né? Com muito prazer, eu penso assim. Não, eu vejo que nossos filhos são pequenos ainda, mas durante a semana, se eu vou para o prédio da igreja, não, mãe, onde você vai? Eu vou lá no prédio da igreja. A gente quer ir. Eu nunca vi tanto que esses meninos gostam de ir para o prédio da igreja. E eu falo, glória a Deus que continue assim até Jesus voltar. Porque... Você sabe que eu estava vendo umas fotos esses dias? Você na tenda, dançando com a Marina. Depois eu vou até postar umas fotos. Eu sei a coreografia de cor até hoje. Eu falo, ela fica com vergonha, ela fica com a mãozinha assim, ela fica com vergonha. Gisele de né, fonfon lá no cabelo, e a Marina com 10, 12 anos, e o Pedro fazendo teatro com 7 anos. Sim. Então, eu acho isso tão precioso, você fazer a obra de Deus, seus filhos participarem. Acho que a nossa visão, nesse aspecto, a nossa visão ela é perfeita nisso, né? Porque o pai está à frente da igreja, ou está à frente da célula, a esposa está liderando a célula de crianças como a mãe, os filhos podem liderar com a gente, porque quando você vai para o domingo quinto, o menino está fazendo teatro, está dirigindo louvor, enfim, eu acho que a família, a Bíblia fala, né? Todos quantos virem se referirão como família bendita do Senhor. Amém. Isso é promessa de Deus para nós. Ô, Márcio, só voltando, só um minutinho, queria deixar essa palavra para os irmãos, que às vezes o cônjuge ainda não se converteu ainda. Lembra disso, né? Ame o seu marido, ame a sua mulher, não importa quem ele seja. Ele pode ser um macumbeiro, você é crente, você não brigue com ele, leve comida no prato para ele, cuide dele. Tem mulher que quase vira uma briga monstra, porque o marido gosta de jogar bola 2, 3 vezes por semana e não quer ir para a igreja. Está errado mesmo, mas não é assim que você vai ganhar o seu marido. Não, então, por que você não experimenta inverter? Aí ele gosta de jogar bola, depois compre uma roupa bonita e cara para ele jogar bola, perfumada, abençoa ele quando ele chegar, serve ele e continue orando. Porque a mulher sábia vai ganhar o marido calada com a demonstração de amor. O fato do seu marido ou da sua mulher não estar fazendo o que você quer ainda, não deve ser motivo para você criar um inimigo dentro de casa. Mas você vai ganhar com esse amor, com essa disposição e com o modelo de ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu acho que essa é a maneira que a gente vai realmente constranger. Nós não podemos ser pessoas que estão servindo a Deus
pregando a mensagem da graça com o espírito que não é o da graça. O nosso espírito tem que ser gracioso, amoroso, longânimo, perdoador. É dessa maneira que nós vamos constranger nossos filhos e todo mundo que está perto de nós. Essa irmã, ela contando testemunho, depois de anos, ano passado, acho que o pastor Luiz foi fazer um jantar, não sei se no prédio, não me lembro da história. Ele ouviu na rádio, ele pediu para que comprasse o convite, porque ele queria participar com o pastor Aloysio. Que legal. Você vê que as filhas se converteram, né? Os gêmeos se converteram por conta da atitude dessa mulher. E isso é glorioso. Essa questão dos filhos, a questão é porque às vezes as pessoas pegam uma situação de um filho que se tornou rebelde. E as pessoas querem definir como um rótulo, né? Todos os filhos de pastor. Não, eu posso colocar aqui, e uma coisa que eu tive que lidar muito ao longo aqui da minha vida aqui nos Estados Unidos, vieram muitos filhos de pastores aqui, muitos vieram fazer seminário, e eu vou te falar, são uma grande bênção. Eu vou te falar, a maioria, predominante que eu estou falando, então as pessoas pegam uma situação e querem rotular, eu vou te falar, os nossos filhos recebem a palavra de Deus e o DNA dele é celestial. Eles não precisam passar o que nós passamos no mundo. Sabe? E a palavra, uma vez inculcada, pode acontecer o que for, um dia vai voltar para aquela palavra. Uma vez um pastor chegou em mim e falou assim, eu acho que eu não sou apto a estar à frente da igreja porque os meus filhos não servem a Deus. Eu falei, não, acho que você está enganado sobre esse texto. Você ensinou a palavra? Ensinei. Você deu testemunho em casa? Sim, então agora os seus filhos viram o que você fez. Agora a escolha é deles. Não é porque eles não estão lá que você vai definir que você foi um pai negligente, um homem mau. E a história não terminou, né, Márcio? E a outra, não terminou essa palavra. E o Senhor diz, pode ensinar, pode acontecer o que for, que um dia vai voltar para os caminhos. Eu creio nessa palavra. Pastor, eu queria um último ponto, porque a gente tem, acho que 4 minutos para cair a live aqui. Depois eu vou deixar postado aqui para os irmãos. Tem muita gente perguntando milhões de coisas aqui e dando recados. Mas não tem como ficar postado na minha, não, né, Márcio? Só na sua, né? Eu acho que só na minha, porque eu acho que foi eu que chamei, né? Foi. Agora, acho que foi muito rico que a gente está conversando. E eu acho que a gente poderia falar um pouco agora, pastor, para os solteiros. Eu posso falar para os solteiros. Você tem 3 minutos. E olha, melhor ao final das coisas que o princípio delas, meu irmão. Aleluia. Aproveite cada segundo, cada momento que você tem para servir de toda intensidade enquanto você é solteiro. Porque há uma obra que ela é edificada quando você é solteiro e há uma obra que é edificada quando você é casado. São estações que você vai passar. Qual que é o grande problema? Quando você casar, você não volta na estação de solteiro, você não tem as experiências de solteiro. A experiência de solteiro ela é única. Por isso, você não pode desprezar a sua juventude, você não pode desprezar esse tempo que você tem. Por mais que às vezes você brinque, estou cansado de estar solteiro, há um propósito nesse tempo. Porque você, como solteiro, você pode chegar em lugares e pessoas que eu, como casado, não chego. Há lugares que não convém, talvez, eu participar e horários que não participo, porque eu tenho que estar na minha casa. Mas você pode levar essas boas novas sendo solteiro. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não despreze a tua mocidade, desfruta dela e com alegria. Amém. Essa é a chave, Márcia. Se alegre em todo tempo. Você que é solteiro, não fique ansioso. Não aposte a razão da sua vida num casamento. Casamento é maravilhoso, é de Deus, mas acredite em mim, pode ser um inferno também. Então, tudo tem o tempo de Deus. A pessoa de Deus, muitas pessoas no desespero mergulham numa situação errada, com pessoas erradas, né? E acabam com tudo. Então, acalma, o Senhor tem o melhor para você, tem uma família, está no controle, e sirva a Deus junto com os irmãos, saia de casa, se arrume, né? Fique bonito, cheiroso, cheio de espírito, e com certeza o Senhor vai fazer com que você encontre a pessoa que Ele tem preparado para você. Se você tem desejo de casar, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. A prova está aqui desses 2 casais aqui. Sim. Deu certo conosco, vai dar certo com você também. Pastor, conta pra gente, pastor. Deixa eu... Pastor, conta pra gente aí como é que é ir lá na modelo que estava na cela. Conta pra gente, pastor. Ai, meu Deus. 10 horas. Tá bom. Não, tem 1 minuto, pastor. Milagres acontecem, gente. Tá aqui esse casamento que vocês estão vendo. Eu e a Marília estamos escrevendo um livro dessa história, viu, Márcia? É mesmo? A gente está escrevendo, já começamos a gravar algumas coisas.
Na praia, hein? Você vê cada vídeo legal. Nós vamos fazer 30 anos de casado, a gente está escrevendo um livro, a história de 2 jovens ímpios que se converteram e foram chamados por Deus. Amém. E a gente vai contar um pouco desse testemunho para os solteiros se animarem e saber que a vida é uma grande aventura. Foi muito bom ter estado com vocês, uma alegria, nós amamos vocês. Amém. Vocês são irmãos amados, preciosos. Obrigado.